lá no capítulo 8, a gente vê que o livro, eles são recheados de milagres. E quando eu estava lendo, eu falei, Senhor, o que me impede de viver isso que eu estou lendo aqui? O que me impede de viver essa vida ativa espiritualmente, quando o Senhor se faz presente, de eu ver as suas mãos agirem na minha vida? A gente precisa provocar o mundo espiritual. Nós não podemos sair das nossas casas e vir à igreja com um coração, com um espírito passivo, num automático. Nós precisamos ter um coração ativo espiritualmente, de ter uma expectativa do que o Senhor tem reservado para mim nessa manhã. O que o Senhor tem reservado para o meu coração nesta manhã. E lá no livro de Lucas, no capítulo 8, se a gente for olhar desde o início até o final dele, que são 56 versículos, tantas coisas acontecem aqui. Tantos milagres acontecem aqui, em apenas um capítulo. E eu quero provocar você a fazer essa pergunta essa manhã para Jesus. Senhor, o que impede do Senhor realizar na minha vida isso que eu estou vendo que o Senhor é capaz de fazer? E ele começa falando a respeito da parábola do semeador. Aí você fala assim, mas isso aqui não é um milagre. Eu quero te dizer que isso é um milagre, eu vou te explicar o porquê. Lá no verso 4, ele começa a dizer a respeito de uma parábola. E ele fala, juntando-se grande multidão e vindo ter com ele de todas as cidades, disse por parábolas. O semeador saiu a semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada. As aves do céu comeram. Outra caiu sobre a pedra e, nascida, secou, porque não tinha umidade. Outra caiu entre espinhos e, crescendo com ela, os espinhos sufocaram. Outra caiu em terra boa e, nascida, produziu fruto. Fruto, assim, por um. Dizendo essas palavras, ele clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no verso 9, os seus discípulos perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. E ele respondeu, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E aqui ele dá a explicação. Que a parábola é a semente, é a palavra de Deus. As que estão à beira do caminho são os que ouvem a palavra, depois vem o diabo e lhes tira do coração a palavra para que não se salvem crendo. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, apenas creem por um tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e com o passar dos dias, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. E aqui caiu em terra boa, são os que, ouvindo a palavra, retêm num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Sabe, quando Jesus está presente, às vezes o milagre que ele precisa fazer é aqui do lado de dentro. E aqui continua com a história do endemoniado de Gadareno. Jesus acalma a tempestade, Jesus cura a filha de Jairo, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. E em meio a tantos milagres, Jesus conta parábolas, enquanto ele fazia a obra do Pai. E o Senhor falou no meu coração, muitas vezes você não enxerga o que eu estou fazendo ou não ouve o que eu estou falando porque você está focada naquilo que você quer e não naquilo que você precisa. E o que o Senhor está dizendo é, eu sempre vou dar o que você precisa.
Eu sempre vou priorizar as suas necessidades. Nem sempre as nossas necessidades vão de encontro com a nossa vontade. Nem sempre aquilo que a gente precisa vai ser aquilo que a gente quer. Porque Jesus sabe o que é bom. Jesus sabe o que de fato é essencial para as nossas vidas.